Salve nação Santista, tudo beleza? Mais ou menos, né? Depois do jogo de ontem, nem pelo resultado, né? Mas sim pela forma que o time se comportou, né? Jogo muito ruim, muito abaixo da crítica. O time jogou muito mal mesmo. Assim, se for parar pra pensar, o Corinthians. No começo do jogo o Santos até tava melhor, mas depois, da metade do primeiro tempo, né? Depois da jogada ali do pênalti que o Yuri Alberto perdeu, dali pra frente só deu Corinthians. E, cara, o Santos no final achou um gol ali, verdade seja dita. Bem, não tenho o que falar. Acho que a gente tem muita coisa pra mudar nesse time. Acho que esse time tá muito longe do ideal mesmo. Acho que, assim, com o time do jeito que tá, no Paulista dá pra passar, mas no Brasileiro a gente vai brigar pra não cair de novo com esse time. Por mais que a gente tenha Neymar e Gabigol no elenco, mas só os dois sozinhos não vão conseguir levar o time nas costas. Precisa de outros. Precisa que outros jogadores também joguem. E não é por falta de jogadores, assim, porque tem algumas posições que a gente tem ótimos jogadores. Por exemplo, o Arão é um muito bom jogador. Tem essa molecada, o Robinho Júnior, um bom jogador, o Barrel, um bom jogador, o Rolaser, um bom jogador, mas o time não consegue achar uma forma de jogar que realmente resolva. O time parece que está sempre patinando, parece que sempre tem dificuldade. E muito a gente tem muitas dificuldades, assim, dificuldade crônica na marcação. Acho que nosso time defende muito mal mesmo. Deixa muito espaço para os caras jogarem. O Adonis Frias, ele tem que se resolver sozinho ali atrás. A verdade é, ontem ele tinha que tentar se resolver sozinho lá atrás, porque o restante da defesa estava péssimo na marcação. E assim, fora também a transição do meio pro ataque, porque o Arão tinha que fazer tudo sozinho. O Arão tinha que defender e sair pro jogo. Porque o João Schmidt ontem foi uma nulidade. A verdade é essa. O João Schmidt foi ridículo no jogo de ontem. Ainda bem que não foi só eu que vi, o Voivoda também viu isso, tanto que tirou o João Schmidt ali para colocar o Gabriel Menino e o time se transformou. Tanto que no final do jogo o Santos começou a ir para cima até fazer o gol, e depois que fez o gol o Santos foi para cima também, e muito passa pela entrada do Gabriel Menino no lugar do Schmidt. A gente passou a ter mais jogadas, depois a gente abriu mais o jogo, né? A gente passou a jogar com 4 atacantes no final, com o Gabriel Menino jogando na lateral, que também o Igor Vinícius fez uma partida horrorosa ontem. O Igor Vinícius vinha bem, tá? Não dá para criticar ele ali num todo. Eu fui contra a contratação dele quando veio, porém ele vinha sendo o nosso melhor lateral, porque o Mike claramente não vingou. O Sherman caiu muito de rendimento, né, de 2024 para cá. Então, o Igor Vinícius vinha sendo nosso melhor lateral. Mas hoje, na verdade, eu começo a pensar que talvez a melhor opção seja a gente jogar com o Gabriel Menino improvisado. Porque pelo menos enquanto ele jogou, inclusive na lateral, ele até foi mais efetivo do que no meio, tá? Eu achei ele mais efetivo, ele criou mais jogadas ali jogando na lateral, muitas jogadas de ultrapassagem. Então, ele no final ele deu uma nova dinâmica pro time, e muito da mudança do Santos no final do jogo passou pela entrada dele. Assim, alguns jogadores que claramente não tem condição de vestir a camisa do Santos. O Zé Ivaldo, cara, é uma bomba relógio. Não dá pra saber o que esperar dele. Às vezes ele faz partidas ótimas e de repente no jogo seguinte faz partidas horrorosas, ou mesmo no mesmo jogo, às vezes ele faz uma jogada, ele salva ali alguma bola de forma genial e em seguida faz uma cagada ridícula. O Zé Ivaldo é muito inconstante, eu nem acho que ele é horroroso, mas ele é muito inconstante, não dá pra ele ser titular. Acho que dá até pra estar no elenco, beleza. Mas o Zé Ivaldo não pode ser titular. Não pode ser titular da zaga do Santos. Eu sei, a gente tem. Na verdade, a gente precisa de zagueiro. Acho que a diretoria tá indo muito atrás de atacante, mas a gente realmente precisa de zagueiro. A gente precisa muito de zagueiro, a gente precisa de mais um médio volante. Por quê? Porque o Zé Rafael não rendeu o que ele rendia no Bahia e no Palmeiras, não tá rendendo no Santos tudo o que ele rendia. Não acho ele um jogador ruim, acho que ontem eu até achei que ele também deu uma outra cara pro time quando entrou, mas também ainda tá faltando algumas coisas.
Então acho que talvez a gente tivesse uma outra opção. O Gabriel Menino veio para ser essa opção, na verdade. Mas aí, se ele tiver que ocupar a vaga na lateral, precisaria de mais alguém ali. Eu acredito que hoje a dupla de volante titular deveria ser William Arão e Gabriel Menino. A verdade é essa. Mas aí, para isso, a gente precisaria acertar também nossa defesa. Porque não dá, cara. A gente precisa de pelo menos mais uns dois zagueiros no elenco. Não que eu ache o Adonis Frias horroroso, mas eu acho que a gente precisa de dois zagueiros que vão chegar e vestir a camisa. Tá? Vestir a camisa e pegar a vaga de titular. Eu gosto muito do Luan Pérez, né? O Luan Pérez teve uma primeira passagem pelo Santos excelente, mas nessa não tá rendendo tudo também que a gente esperava que ele fosse render, embora também não acho que ele tá sendo horroroso. Acho que jogando pro gasto, sabe? Também jogando pro gasto. Por isso que eu falo que acho que a gente precisa de dois zagueiros ali para chegar e realmente arrumar a casa. Então, acho que o problema do Santos talvez não seja nem nomes, nem jogadores, mas não sei, parece que o time não emplaca. E assim, também não vou jogar a culpa no Voivoda, tá? Porque ele até melhorou o time do ano passado quando ele chegou. Acho que. Não sei, alguma coisa de encaixe do elenco do Santos, que não sei o que acontece, que parece que o time não encaixa. O time não encaixa em nenhuma situação. Parece que. Eu não sei se. A gente já trocou praticamente todo o grupo de jogadores, a gente já trocou comissão técnica um monte de vezes e parece que de anos pra cá o time não engrena, não consegue achar uma forma de jogar que, que resolva, que consiga realmente ser competitivo pelos nomes que tem, porque o time do Santos não é ruim. Se for olhar por nomes, não é ruim. Você vai pegar, são jogadores, tem jogadores ali consagrados, ou jogadores que a gente sabe que tem que podem mostrar mais do que estão mostrando, mas que chega na hora e não. Cara, parece que não vai, não conseguem mostrar tudo que pode. Não sei se pode ser por posicionamento, não sei dizer. Mas assim, ontem algumas coisas ficaram claras no time, para o time do Santos. Uma que nesse time o Robinho Júnior não pode ser reserva. Não tem como o Robinho Júnior ser reserva de Lautaro ou de Tassiano. Não tem como. O Tassiano, ele só funciona jogando de centroavante. E assim, pra quê? Pra bola aérea. Você vê que todos os jogos que ele consegue resolver foi ele jogando dentro da área de camisa 9, como um camisa 9 ali mesmo, ali, aquele camisa 9 grandalhão ali pra meter gol de cabeça. Foi assim que ele funcionou na reta final do Brasileiro, ali, que salvou a gente, inclusive, que fez os gols contra o Cruzeiro ali. Foi assim que ele fez o gol da virada contra o Novo Horizontino. Então, assim, só desse jeito ele funciona. O Tassiano, ele não sabe ser. Ele não consegue ser meia, ele não consegue ser atacante de ponta, porque ele não tem qualidade pra isso. Ele é muito forte, ele é muito alto e cabeceia bem. Então, acho que ele encontrou a posição dele como centroavante, como camisa 9 daqueles camisa 9 pra bola aérea. E ele não pode ser titular. Não tem como esse cara ser titular. Por quê? Porque ele é uma alternativa de jogo. A gente não tá conseguindo entrar na área, não tá conseguindo ali botar a bola pro Gabigol resolver. Bota o Tassiano e começa a cruzar a bola na área. Aí beleza. E aí recua o Gabigol, porque é assim que o Gabigol tem jogado quando o Tassiano tá em campo, tá? O Gabigol joga saindo mais da área enquanto o Tassiano tá em campo, tentando fazer uma dobradinha ali com ele. Com isso, por exemplo, ontem a gente tinha o Roleiser e o Barreal tentando abrir mais, e os volantes tendo que armar. E claramente isso não funcionou no primeiro tempo. Depois o Voivoda mudou o jogo, né? Tirou o Tassiano, abriu ali, colocou o Robinho Júnior, tirou o Roleiser, né? E aí fez um time mais aberto ali, com o Zé Rafael meio que de armador. E com ali quatro caras na frente, né? Com o menino chegando muito, apoiando muito. E aí foi mais ou menos a forma que o Santos até conseguiu render um pouco mais. Mas assim, o Tassiano não pode ser titular desse time. Ele tem que ser opção para segundo tempo, para uma situação muito específica de jogo. Ele não tem qualidade técnica para ser titular. Ele funciona só nesse tipo de situação. De bola alçada na área, ele brigando ali, ele brigando, tentando arrumar um rebote, e usando da força física dele, da imposição física dele ali, brigando no meio dos zagueiros. É pra isso que ele serve e não dá. Então não adianta tentar escalar Tassiano no meio campo, não adianta tentar escalar Tassiano aberto na ponta. Outro que não demonstra ter a menor condição
Talvez como reserva, mas eu vou ser sincero que nem como reserva é o Lautaro. Quando ele chegou, eu nem tava achando ele tão horroroso assim. Mas, cara, ele se atrapalha com bola fácil. Teve uma jogada que o Arão fez uma puta jogada no meio, colocou ele ali, meu, na cara do gol ali, ele se enrolou com a bola, cara. Ele se enrolou com a bola. Tem hora que ele tenta dar um drible a mais, tem hora que ele tenta fazer umas coisas que não faz sentido, cara. Tinha uma bola que era ou chutar ou rolar pro meio da área, ele quis dar um drible a mais. Então ele sempre quer dar aquele toque a mais na bola e acaba perdendo e acaba se enrolando. Então, assim, também não vejo muito futuro pro Lautaro. É, no que ele vem apresentando, cara. O Lautaro, cada dia mais, tem que ser opção no banco se tiver que estar no elenco. Se tiver no elenco. Porque talvez valha a pena, sim, talvez mais um atacante ponta ou dar chance pra molecada. O Matheus Xavier joga muito mais que ele. O Robinho Júnior joga muito mais que ele e só entrou muito depois. Embora também não tenha feito um bom jogo, tá? O Robinho Júnior também. Assim, mas pelo menos ele tenta. Ele tem um diferencial do drible, de tentar ir pra cima. Ele tenta fazer algumas coisas. Né? Coisa que e assim, a gente sabe que ele tem qualidade. A mesma coisa o Matheus Xavier. Agora, o Lautaro nem isso. O Lautaro não vem demonstrando nem ter essa qualidade. Então, e assim, tendo um Tassiano para reserva como centroavante, o Lautaro perde todo o sentido ali até de estar no elenco. Bem, já falei do Zaivaldo. O Schmidt é uma incógnita, porque tem jogos que ele vai bem e de repente tem jogos que ele faz partidas ridículas, como ontem. Acho que assim, o Schmidt já passou da hora também de perder a vaga no time. E a gente, sei lá, tem um outro volante. Eu ainda acho que hoje tem que ser Arão e Gabriel Menino. Mas assim, também o Schmidt também me enganei muito com ele, porque quando ele chegou ali em 2024, ele começou muito bem, né? Ali naquele meio campo do lado do Pituca, e de repente o futebol dele desandou. Até melhorou um pouco depois que o Arão chegou, mas, cara, ele é muito inconstante também. Não vejo como o João Schmidt ser titular hoje. Que mais? Fala sobre o Rolaser. O Rolaser, eu gosto muito eu gosto muito do futebol do Rolaser. O ano passado ele teve jogos que ele mostrou muita qualidade e muitas vezes ele era o homem mais lúcido do time. Ele era aquele cara que conseguia fazer o time jogar. Mas ele só funciona quando ele joga centralizado ali, realmente como um meia armador. Ele jogando pela ponta, ele não rende a mesma coisa. Infelizmente, ele não rende a mesma coisa. E quem joga como meio armador? É o Neymar. Então, assim, a verdade é que com o Neymar em campo, o Rolaser vai ser banco. Teria que ser banco. Porque ele jogando aberto na ponta, ele não funciona da mesma forma. Ele não, embora eu gosto quando ele traz a bola por dentro para chutar de longe. Eu gosto muito disso. Mas tem outro ponto. O futebol dele, do ano passado para cá, deu uma sumida. Esse ano ele não conseguiu fazer ainda, ele não conseguiu ter ainda alguma atuação no nível do que ele teve em alguns jogos do ano passado. Então, assim, o futebol do Rolaser tá muito abaixo mesmo. Tanto que hoje eu vejo o Barreal com mais condições, voltando ao Neymar, eu vejo o Barreal com mais condições de ser titular do que o Rolaser. Eu acho que o Robinho Júnior teria que ser titular nesse time, Gabigol, obviamente, e ali a outra posição, a outra posição é uma briga entre o Barreal e o Rolaser hoje. E hoje o Barreal tá na frente. Não que o Barreal seja um excepcional jogador, mas pelo menos ele tem entregado muito mais do que o Rolaser no time. Então hoje, se fosse falar para escalar hoje, meus 4 jogadores da frente seriam Neymar, Robinho Júnior, Barreal e Gabigol. Acho também que talvez. Eu sei que eu tô cobrando mais zaga, eu acho que a gente tem que se preocupar mais com a zaga, mas talvez alguma outra opção ali para aquela posição também, como o Santos tinha ido tá negociando com o Michael, né, do Flamengo. Então talvez seja ali o que ajude ali na posição. O Santos precisa reforçar esse elenco, verdade? A gente realmente precisa reforçar esse elenco. Embora tem a molecada, tem o Matheus Xavier, que acho que pode ser mais testado. Falando em meia também, acho que dá algumas chances pro Miguelito. Mais chances. Eu sei que o Miguelito nunca mostrou no Santos o que ele consegue jogar na seleção da Bolívia. Na seleção da Bolívia ele é fundamental para a seleção dos caras. Foi vice-artilheiro das eliminatórias, mas o Santos nunca conseguiu. Mas assim, eu também vejo muito o Miguelito jogando fora de posição. Na seleção da Bolívia, ele é o meio armador.
Ele é aquele cara que vem de trás. No Santos, o Santos insistiu, todos os técnicos insistem em colocar ele aberto na ponta. E assim, nem na base ele jogava assim. Então, eu acho que também passa muito por isso. A posição que escalam que colocam o moleque pra jogar. Bem, então. Mas assim, também teve umas surpresas boas. Eu, particularmente, gostei muito do futebol do William Arão. Né? Ele, cara, ele carregou aquele meio-campo sozinho. E assim, ele fez boas jogadas, ele tendo que marcar e ainda conseguindo sair pro jogo. Teve uma jogada ali que ele passou no meio de dois ali e colocou, e enfiou a bola pro Lautaro. O Lautaro fez uma lambança. Então, assim, eu particularmente acho que o William Arão vem se consolidando como peça ali, parte da espinha dorsal do time, que não pode sair do time. Eu gostei da entrada do Gabriel Menino, achei que ele deu uma dinâmica diferente pro jogo. Achei que ele abre, ele tenta, né? Ele é voluntarioso e ele tem mais qualidade, ele tem mais visão de jogo do que o João Schmidt e do que o Zé Rafael. Então, assim, ele deu tanto no meio quanto na lateral, achei mais na lateral, inclusive, do que no meio. Ele deu outra dinâmica pro time. O Gabigol, cara, o Gabigol é letal, um jogador letal. Você vê que, cara, ele da onde ele pega a bola, ele leva perigo, independente às vezes da defesa. Ontem o Corinthians, no final do jogo, tava defendendo com todo mundo. Tava marcando forte pra caramba. No começo até deu bastante espaço, mas a verdade é que a bola não chegava no Gabigol. E as bolas que chegaram, ele levou perigo em todas. Em todas as bolas ele levou perigo. Chute pra fora, chute perto do gol, bola explodindo ali, ele derrubou. Nem lembro quem era o cara do Corinthians. Acho que foi o Yuri Alberto que ele deu uma bolada na cara do Yuri Alberto, quase matou o maluco. Então, assim, o Gabigol, ele é fundamental para esse time. Ele é a peça-chave do time. Espero que o Neymar volte, porque o Neymar, cara, claramente diferenciado ali dentro desse elenco. O problema do Neymar é essa questão física dele, que tá crônica. Espero que ele consiga resolver. E ele quer muito resolver, até porque ele quer jogar a Copa do Mundo. Né, mas ele precisaria resolver essa questão física, que hoje é um problema muito sério para ele, porque ele tem mais 6 meses para mostrar que ele tem condição de jogar um campeonato de alto nível. E porque o ano passado ele quase não jogou, ele foi decisivo na reta final do Brasileiro, mas a verdade é que ele também jogou pouco. Então, assim, eu quero ver o Neymar. Acho que o Neymar, ele é muito acima de todo mundo que tá ali. Então, ele é muito acima do futebol brasileiro como um todo. Então, a gente precisa dele, e a gente precisa do Neymar inteiro. Então, vamos ver se ele consegue se recuperar aí, e quando ele consegue, e se consegue emplacar uma sequência de jogos. E logicamente, falei de todo mundo e não falei do Brasão. O Brasão, cara, hoje em dia, há tempos ele vem sendo o melhor jogador do Santos, desde o ano passado. A ponto de fazer até o João Paulo acabar saindo do time, né? Foi emprestado ali pro Bahia ano passado. Esse ano não fez nenhum jogo e às vezes não fica nem no banco. Possivelmente deve estar procurando algum outro destino, porque o goleiro do nível dele quer jogar, né? Não tem como. Porque o Brasão hoje, a verdade é que ele é peça fundamental no Santos, cara. Ele salva o time todo jogo. A gente não perde jogos por conta do Brasão. Ontem foi um claro caso disso. A gente não perdeu o jogo por causa do Brasão. O Gabriel Brasão foi fundamental. Hoje, pra mim, inclusive em atividade de futebol brasileiro, ele é o goleiro que tá jogando melhor. Ele é o goleiro que tá mais pegando. É ele. Até o Ancelotti. Olho no Brasão, cara. Olho no Brasão. Mas assim, então. Não sei, as perspectivas aí não são animadoras. Pelo menos a gente tem bons. Tem jogadores com potencial, mas que parece que a gente não consegue encaixar um time jogando. E aí eu não vou ficar culpando o Vojvoda, porque, cara, quantos técnicos desde 2021 pra cá, quantos técnicos passaram no Santos e nenhum conseguiu fazer o time jogar? Então, assim, eu não sei o que acontece, cara. Eu juro que eu não sei o que acontece. Eu acho que, inclusive, o Vojvoda ainda tá sendo um dos melhores, tá? De tudo que a gente teve que aguentar aí, né? Lisca,
ano passado com Kleber Xavier. Meu, só porcaria, cara. Só porcaria. Pedro Caixinha. Então, assim, no ano que a gente caiu ali com Odair Hellman, Paulo Turra, nossa, meu Deus do céu. Então, assim, não. Acho que comparado com esses caras, o Voivoda ainda tá muito acima. Né? Mas, assim, o time, a perspectiva não é animadora. Falando das atuações de ontem, Brasão, fundamental. Fundamental pro time, realmente. Acho que foi o principal jogador aí, foi o melhor jogador do time ali, foi para mim inclusive o melhor jogador da partida, tá? Embora o Yuri Alberto tenha sido decisivo pro lado do Corinthians, jogou muita bola mesmo o Yuri Alberto, mas o melhor em campo ontem para mim foi o Brasão, foi Gabriel Brasão. Igor Vinícius foi péssimo, deu muito espaço, tomou um amarelo logo no começo numa falta num carrinho ali que, cara, ninguém sabe por que ele deu aquele carrinho ali, nossa, ridículo ali o que ele fez, então assim, foi um jogo ridículo, nossa, foi horroroso o jogo do Igor Vinícius, horroroso. Na zaga, Zaivaldo, pelo amor de Deus, o pior jogador em campo pra mim foi o Zaivaldo. Nossa, um pênalti infantil. Ele não consegue acertar, não conseguia acertar a marcação, ele sempre dava espaço, sempre os caras jogando nas costas dele. Muitas vezes você olhava a jogada, ele não tava marcando ninguém. Então, assim, Zé Ivaldo, nossa, meu Deus. Fora que ele tem uns 3 parafusos a menos, cara. Zé Ivaldo é um jogador que, cara, ele não pensa pra jogar. Ele chega, parece um boi doido, cara. Nossa, não dá. Zé Ivaldo é a mesma coisa. Acho que até funciona ter no elenco, mas não pode ser titular de jeito nenhum, cara. Ele não passa nenhuma confiança. Adonis Frias ainda foi bem melhor que o Zé Ivaldo, até porque pra ter que carregar aquele cavalo doido nas costas, ele teve que carregar o Zé Ivaldo nas costas ontem. E até salvou algumas bolas, tá? Então, até isenta um pouco o Adonis Frias, embora ali no lance do gol ali eu achei que, sei lá, teve um erro de posicionamento ali. Mas assim, ele meio que foi quem mais se salvou da zaga. Vinícius Lira, ele é muito participativo. Eu achei que ele pecou bastante na marcação, mas achei ele participativo. O problema é que assim, ontem, diferente do jogo contra o Guarani, ele errou quase tudo que ele tentou. Então assim, ele não foi bem ontem, ele não estava bem. Mas pelo menos ele não se esconde do jogo, ele aparece bastante pro jogo. Acho que assim, o Souza tá fazendo muita falta, porque o Souza tava encaixado e tava funcionando nesse time. Claramente o Escobar é um jogador limitado, então jogar com o Escobar é mais do mesmo. Tipo, é um jogador mais forte defensivamente, mas é mais do mesmo, assim, não dá pra esperar grandes coisas. E do Vinícius Lira dá. Então assim, mas ele vai oscilar, moleque, tá começando, acabou de subir da base. Eu sei que ele teve outras oportunidades já, mas basicamente tá subindo da base agora e assim, vai oscilar bastante ainda. Ontem o jogo dele foi abaixo. João Schmidt, não tem nem o que falar também. Acho que ele compete com o Zé Ivaldo ali pra ver quem foi o pior em campo, tá? Entregou bola, erro de passe, se escondia, não aparecia pra armar jogada. Ele em teoria era o cara que tinha que armar as jogadas, não fazia nada disso. Então assim, nossa, foi um jogo horroroso do João Schmidt. Pelo amor de Deus. William Arão, já falei, eu gostei do jogo dele ontem. Acho que assim, também não dá pra esperar que ele vá fazer tudo no meio-campo, porque ele teve que fazer a dele e a do Schmidt. Tanto que depois que o Gabriel Menino entrou, na verdade ele até mudou de função, porque ele tava armando, ele tava fazendo a saída, a transição de jogo, porque o João Schmidt não tava fazendo. Então ele chamou a responsabilidade. Depois que o Gabriel Menino entrou, e depois até com o Zé Rafael jogando por ali também, o Arão passou a ter funções mais defensivas e até a nossa defesa até melhorou. Porque a gente parou de tomar aqueles ataques, aqueles contra-ataques ali que toda hora o Brasão tinha que se virar para salvar o time. Então, assim, você vê que o Arão é um jogador, é uma peça fundamental e eu particularmente gostei do futebol dele. Rolaser, péssimo, nossa, péssimo, fez um péssimo jogo, errou tudo que ele tentou. Desapareceu da partida. Cara, é um cara que custou 65 milhões, cara. Então, assim, te espera muito mais dele. O que ele jogou ontem não justifica os 65 milhões, não justifica uma vaga de titular quando o Neymar voltar. Então, assim, mas ele é um jogador com um grande potencial.
Ele sabe jogar bola, a gente já viu que ele sabe jogar bola, mas ele tá numa fase péssima. Barreal, melhor que o Rolaser, mas também não. Ele tenta, pelo menos ele aparece mais pro jogo, ele tenta mais, ele acerta mais do que vem acertando mais do que o Rolaser, ele chuta bem de longe, tudo, mas ontem foi discreto. Ontem ele foi extremamente discreto, também assim, também não foi nada ali de espetacular. Então assim, também não ajudou muito, mas assim, ele basicamente ele vinha fazendo feijão com arroz, né? Que é um pouco que o Barreal faz. Ele é aquele jogador do feijão com arroz. Não dá pra também esperar grandes coisas dele. Mas assim, mas ontem ele realmente achei que ele também esteve abaixo. Tassiano, ridículo, ridículo. Ele até tentou jogar ali enfiado dentro da área, que é o que ele consegue fazer, mas ontem não funcionou. Ele é muito brigador, ele é muito voluntarioso ali dentro. Ele consegue brigar com os zagueiros, ele dá uma opção de jogo diferente pro time. Mas não tem como ele sair como titular, cara. É impossível. Aquela bicicleta que ele tentou dar foi a coisa mais bizonha que acho que eu já vi um jogador de futebol tentar fazer, cara. Pelo menos um atacante tentar fazer. Foi ridículo. Ele deitou no chão pra dar bicicleta. Cara, acho que nem eu, que não sei jogar bola, não faria um negócio desse, cara. Não, foi bizonho, cara. Foi bizonho, Tassiano. Gabigol não teve. Assim, quando teve oportunidade, ele foi perigoso. Ele levou perigo todas as chances que ele teve. Mas a bola não chegava. Ele tinha que sair para buscar jogo. Muitas vezes ele saiu para buscar jogo. Ali ele pegava a bola fora da área. Que também ele também sabe fazer. Ele já jogou assim no Santos. Ele jogou até inclusive jogando pela ponta e cortando pro meio na época que o Dorival era o técnico do Santos. Ele jogava assim, porque tinha o Oliveira no meio. E ontem ele teve que jogar, mas ontem ele teve que jogar ainda numa outra função, porque ele jogando como um segundo atacante recuado, na verdade. O Barreal um pouco mais recuado também, mais na armação, junto com o Rolaser, e o Gabigol um pouco jogando como um segundo atacante recuado, saindo da área, deixando o Tassiano lá no meio, e mesmo assim ele foi ali o mais perigoso do ataque do Santos, ele foi o melhor jogador do ataque do Santos. Ele é um jogador diferenciado, acho que assim, ontem não conseguiu fazer tanta coisa. Pô, ele fez o gol, ele fez o gol do empate ali, uma falta, cara, que ele sentou a bota ali, viu que a bola ia passar no meio da barreira ali. Então, cara, o Gabigol é um jogador diferenciado e ontem fez a diferença. Os caras que entraram, o único pra mim que realmente. O Robinho Júnior ele fez uma diferença não pelo que ele jogou, mas sim pelo posicionamento do time que mudou e eu achei que funcionou melhor depois que ele entrou e assim, claramente ele não pode ser reserva. E ele tem mais qualidade, ele claramente tem mais qualidade do que os caras que vêm jogando. Mas também, assim, errou muita coisa, muito passe errado. Ontem eu achei que ele tentou. Em alguns momentos ele tentou fazer uma firula, igual aquele passe que ele tentou dar pro Zé Rafael, que, cara, o Zé Rafael nunca ia chegar naquela bola, que ele tentou dar um passe ali igual o pai dele fazia, né, meio que olhando para um lado e batendo pro outro ali, fazendo uma jogada ali meio plástica, mas eu achei que ele esteve abaixo dos últimos jogos, mas é um jogador diferenciado, é um jogador que tá acima ali dos outros, não pode ser reserva desse time. O Lautaro, já falei, cara, tudo que tinha que falar. O Lautaro se enrolou com a bola, cara. Nossa. O cara se enrola com a bola, então não tem o que fazer. O Gabriel Menino, achei que mudou a característica do time, deu mais opções pro time. Tanto jogando no meio, né, que ele começou a. Ele chamou a responsabilidade de armar ali as jogadas. Quando foi pra lateral, que ele também participou muito, ele chegava bastante. Então, assim, ele deu muito mais opção de jogo pro time do que o Igor Vinícius ou do que o João Schmidt estavam jogando. O Zé Rafael, não achei que entrou mal, tá? Não achei que o Zé Rafael entrou mal. Achei que ele fez feijão com arroz. Só que deu opções de jogada também. Então você via ele toda hora ele fazendo uma ultrapassagem, ele chegando ali, tudo ali em volta da área, puxando uma armação, tudo. Então assim, ele fez o feijão com arroz, mas claramente não é o Zé Rafael da época do Bahia. Né? Não dá pra gente esperar que ele seja o Zé Rafael da época do Bahia. Mas acho que assim, dentro desse cenário, ainda do cenário do que foi o jogo de ontem, do que o Santos apresentou no jogo de ontem, ele ainda teve um pouco acima do restante. Quem mais entrou? Nem lembro quem mais entrou.
Bem, se alguém mais entrou também, foi insignificante porque, cara, eu não consigo nem lembrar dos caras. Mas então é isso, cara. Acho que o Santos tem que melhorar muito ainda, tanto para a sequência do Paulista quanto principalmente para o brasileiro, porque senão vai brigar lá embaixo. A gente precisa contratar. Acho que a gente precisa mais dois zagueiros, talvez um volante, talvez um atacante de ponta para resolver aí os problemas desse time. Acho que hoje é o nosso cenário. Sem isso, e pensando que o Neymar não consegue jogar todas as partidas, o ano de 2026 tende a ser tão preocupante quanto 2025. Mas é isso, me conta aí o que vocês acharam do jogo. Conta aí o que vocês acharam de cada jogador aí. E bora pro próximo. Vamos ver se o time se recupera aí contra o Bragantino. Vou estar lá. Eu vou tentar trazer alguns. Vou colocar aqui alguns momentos ali lá no estádio, lá na Neoquímica Arena. Eu vou filmar algumas coisas e trago aqui no canal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí e pra cima dele, Santos.